Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí nossa aula de língua inglesa, né? Sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí tratando de um tema, né? De uma forma negativa aí do Simple Present. Então, bastante atenção aí, a gente vai falar bastante coisa, vamos colocar palavras novas, espero que vocês participem também aí, né? Das atividades que a gente propor. E aí, né, vão notando todas aquelas palavrinhas novas, aqueles conceitos novos que vocês estão vendo pela primeira vez, para vocês consultarem depois. Trato feito? Vamos então para a nossa aula. Então, nossa aula vai falar do Simple Present, né, que é um tempo verbal, e na sua forma negativa, né? O que muda da forma afirmativa para a negativa? Então, vamos iniciar a nossa aula falando aí do The Simple Present, só que na forma negativa. Gente, acompanhem comigo aí, já podem colocar as respostas aí no chat também, tá? Olha só, nós temos, nessa introdução aí à nossa aula, nós temos a seguinte pergunta, que também já deixa claro aí que está no Simple Past. What did happen to Solomon? Então, o nosso personagem aqui, né? Olha só, o que está acontecendo então, gente, nessa pergunta? Analise a imagem, tá? Olha só. Nosso personagem, nós temos a pergunta, What did happen to Solomon? O que aconteceu com o Solomon? Né? Analise a imagem, olha só. Né? Algumas informações são dadas através da imagem. Aí nós temos as duas opções. Letra A, his cell phone ran out. O que significa ran out, teacher? Ran out quer dizer a bateria acabou. Né? Ran out quer dizer que a bateria se foi. Né? Eu não preciso colocar ali o termo, né? A palavrinha battery, porque o contexto já diz, né, que eu estou falando. Na verdade, não é o telefone que descarrega, e sim a bateria, né? Mas quando eu coloco nessa circunstância, his cell phone ran out, significa que seu telefone descarregou. Nós estamos falando da bateria, obviamente, mas fica evidente pelo contexto, então não necessita, né, colocar. Aí na letra B, he forgot his cell phone. He forgot his cell phone. Ele esqueceu seu telefone. Qual das opções aí está correta? Tá? Letra A, letter A, his cell phone ran out. Or letter B, he forgot his cell phone. Vamos ver a resposta, gente? Olha só a resposta então, resposta correta. His cell phone ran out. Então, né, run out quer dizer quando a bateria se esvai, né, acaba a bateria, então nós utilizamos a expressão ran out. Então a expressão phone ran out significa que a bateria acabou. Dando continuidade aí então, gente, nós vamos ver na segunda perguntinha ali. Olha só, where is he going? Where is he going? Onde ele está indo? Para onde ele está indo? Então nós temos a letra A, letter A. He's going to the soccer class. He's going to the soccer class. Ele está indo para a aula de futebol, né, para a escolinha de futebol. Lembrando, né, que a expressão soccer significa futebol, aquele futebol que nós praticamos aqui no Brasil, que é comum aqui no Brasil. E ele é justamente chamado de soccer para diferenciar do futebol americano, do American Football, que é com aquela bola oval, inclusive. Aí na letra B nós temos letter B, he's going to school. Ele está indo para a escola. Qual das opções é a resposta correta para essa pergunta? Né? A pergunta, onde ele está indo? He's going to the soccer class. Or letter B, he's going to school. Qual das opções? Vamos lá para a resposta? Olha só. He's going to school. Por que ele está indo para a escola? Porque nós não estamos vendo ali, né? Ninguém vai jogar futebol, vai para a escolinha de futebol sem levar material, né? Então, pelo contexto, né? Pelo óbvio, ele está indo para a escola. Tá certo, gente? Uma outra perguntinha então agora, né? Para introduzir a nossa aula. How is he? Como ele está, né? Como ele parece estar? Na verdade, essa seria a tradução aceita. How is he? Como ele está? Aí nós temos duas respostas ali também, né? Olha a imagem, o contexto. He looks amazed. Ele parece bem, né? Feliz, tranquilo, né? A palavra amazed. Or he looks upset. Ele parece zangado, né? Bravo, preocupado, enfim, irritado. Qual das opções? Então, esse fica bem óbvio, né? Quando acaba a bateria do celular, por exemplo, durante o dia, quando não deveria acabar, não tem outra forma de ficar, a não ser chateado, né? Ficar zangado. Então, essa é a expressão. How is he? Como ele está? He looks upset. Ele parece zangado, preocupado, enfim, aí depende do contexto, tá certo? Então, aí nós temos algumas perguntinhas que introduziram a nossa aula de hoje.
Agora vamos para o Understanding the Story, que é uma parte, então, que tem tudo a ver com o que nós vimos anteriormente. Né? Tivemos aquelas perguntas que introduzem respostas ali, que precisam, exigem de respostas específicas, e agora a gente vai ver para compreender essa história, passado ali, então, por essas 3 perguntinhas. Olha só. Understand the story. Entendendo a história. Então, gente, só para lembrar, story quer dizer história, né? Ela vai se diferenciar, então, de history, que é a matéria, né? Que trata, então, dos fatos históricos. Story, então, aquela historinha, né? Aquela conversa, enfim... qualquer outra situação que não seja referente a um passado histórico, né? Que aí é uma matéria, inclusive deve ser com letra maiúscula, tá? Então, story é esse tipo de história, né? Conversa, por exemplo. Understanding the story, então entendendo a história. Solomon was going to school. Sim, ele estava indo para a escola. Solomon's cell phone ran out. Então, o telefone, ó, a expressãozinho, o apóstrofo sendo utilizado aqui. Ran out significa, né? Acabou, a bateria acabou. Aí Solomon was angry, ele estava zangado, ele estava bravo. E por último, Solomon's having a terrible day. O Solomon está tendo um dia terrível. Então esse aí é o nosso Understanding the Story, né? A história, então, que começou lá com aquelas perguntinhas, né? Nós mostramos aí o que aconteceu no dia aí do Solomon, tá certo? Vou mostrar para vocês agora um VT que vai trazer algumas informações, um vocabulário novo de situações ruins, né? Que estragam aí com o dia de qualquer pessoa. Acompanhe aí, tá? Depois a gente comenta um pouquinho aí sobre esse vídeo, sobre essas expressões. Olha só. Drop the cup, derrubar xícara de café. Miss the bus, perder o ônibus. Batteries run out, baterias descarregadas. Lose money, perder dinheiro. Forget the cell phone, esquecer o celular. Então, gente, olha só, nós vimos aí o nosso VT, né, que trouxe algumas informações, na verdade, vocabulário novo, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, vocês também prestem atenção na pronúncia, tá? A pronúncia em língua inglesa, especialmente quando a gente está iniciando aí os estudos, ele não é um fator muito importante, muito relevante, né? É algo que você vai pegando com o tempo. Mas tem aquela situação, né? Às vezes há uma exigência das pessoas que se fale perfeitamente, né? Um sotaque, como se tivesse aí um sotaque perfeito ou correto do idioma. Na verdade não tem. Todo mundo tem um sotaque próprio. Portanto, quando a gente trabalha muito aí a questão da pronúncia, pronunciar corretamente, aí um desgaste com relação a essa informação, né? Porque não há como você exigir um padrão se a língua não tem padrão. Então, todos nós temos um sotaque próprio, né? E às vezes a gente não vai conseguir falar uma palavra, né, como um americano, por exemplo, falaria. Embora, né, dentro do país, haja várias formas, vários sotaques, né, jeitos de falar. Então, a pronúncia não é uma coisa muito importante no idioma, tá? A gente evoluiu, então essa informação ela já não tem mais tanta importância. O que importa é você se comunicar, tá? Mas, de qualquer forma, a gente aprende a pronunciar as palavras ouvindo, né? Então, a gente também tem que prestar atenção. Embora não seja fator específico ou de extrema importância, também tem aí a sua importância, sua necessidade, né, para que a gente saiba pronunciar essas palavras de uma forma que o nosso interlocutor compreenda. Acompanhe uma vez mais esse VT e também preste atenção aí na pronúncia, tá? E na tradução, claro, que são um novo vocabulário que vai enriquecer o vocabulário de vocês. Olha só. Drop the cup, derrubar xícara de café. Miss the bus, perder o ônibus. Batteries run out, baterias descarregadas. Lose money, perder dinheiro. Forget the cell phone, esquecer o celular. Então, gente, nós vimos aí no nosso vídeo, uma vez mais, aquelas expressões, né, que são um novo vocabulário. Vou mostrar agora para vocês, né, como é que vão ser essas informações aí, tá? Eu vou mostrar aí para vocês, lembrando, né, que a nossa aula aí vai tratar aí do Simple Present. Já já nós vamos chegar nessa parte aí do conteúdo, tá? Olha só, acabando de ver as informações aí. Olha só, agora nós temos então, gente, essas informações que estavam presentes ali no VT que vocês acabaram de ver. Olha só, practice vocabulary, praticando então o vocabulário, nós temos let's talk about a terrible day. Vamos falar sobre um dia terrível, né? Daí nós temos lose the cell phone, perder o telefone celular, realmente é
coisa, algo muito ruim. Aí, drop a cup of coffee on somebody. Derrubar café em alguém. Então, são duas coisas aí muito ruins, tá? Que estraga com o dia. Lose the cell phone, perder o telefone, celular. E derramar café em alguém. Drop a cup of coffee on somebody. Tá certo? Então, algumas informaçõezinhas novas aqui que vocês vão utilizar aí para ampliar o vocabulário de vocês. Vou mostrar para vocês agora um short dialogue. Na sequência, a gente comenta um pouquinho mais. Why are you so sad? It has been a terrible day for me so far, Vicky. Oh my goodness, what did happen to you? It is unbelievable. First things first. I woke up so late and I couldn't have any breakfast. Was that all? No! My mobile phone's battery just ran out and then I lost it somewhere in the bus. Geez, it sounds terrible. What are you going to say to your parents? Don't tell me about it. They're going to be mad. Então, gente, nós vimos aí no nosso short dialogue, né, informações que vocês com certeza conseguiram acompanhar, mas agora a gente vai ver algumas informações aí retiradas do texto. Understand the story, compreendendo a história, né? A terrible day, então, essa expressão significa um dia terrível, né? Vocês já podem perceber, tem uma palavra ali cognata, né? A gente pode utilizar como cognata. A expressão my goodness significa minha nossa, meu Deus. Essa expressão, então, my goodness, eu utilizo para substituir my God. A expressão my God não é utilizada muito em língua inglesa, porque existem questões aí religiosas, tá? Então, utiliza a expressão goodness como algo mais genérico. Aí, nós temos, então, a expressão first thing first, né? Primeiro de tudo, ou coisas importantes primeiro, né? Primeiro de tudo. Aí nós temos a expressão breakfast, que significa café da manhã. Aí nós temos I lost it somewhere, eu perdi em algum lugar. Aí eu tenho parents, que significa pais, e mad, significa furioso, furiosa, tá? Então, a terrible day, my goodness, significa minha nossa, né? First thing first, primeiro de tudo. Breakfast, I lost it somewhere. Parents and mad, tá certo? Então, esse aí é o nosso Understand the Story. Vou mostrar para vocês agora o nosso Grammar Topic. Olha só, nosso tópico gramatical, então, que vai trabalhar o passado do Simple Present. O que muda, então, nas frases negativas aí do Simple Present? Aliás, não é o passado, tá, gente? Então, negative form é a forma negativa. O que acrescenta, então, na forma negativa? A presença do not ou does, don't, né, a forma abreviada, ou então does not or doesn't. Quando que eu utilizo don't? Para todos os pronomes pessoais. I, you, we, you, they. Já o does not or doesn't eu utilizo somente com esses três aqui. E eu vou mostrar para vocês na prática agora. Olha só, complete com don't or doesn't. Então, don't é a expressão abreviada de do not e doesn't a expressão de does not. Quando eu utilizo a forma abreviada ou por extenso, não existe uma regra. A gente normalmente utiliza a forma abreviada em situações informais, mas não existe uma regra, tá? Pode utilizar qualquer uma delas. Então, eu utilizo does not or doesn't somente com he, she e it. Ou seja, quando o sujeito for terceira pessoa do singular, ou então uma palavra equivalente, por exemplo, o nome próprio. Danny, por exemplo, eu deveria utilizar, então, o doesn't, né? Para dizer que essa é o passado, aliás, a forma negativa do simple present. Então, nesse caso, she does not or doesn't. Então, she doesn't speak French. Ela não fala francês. Aí, na letra B, they, né? Como não é terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o do not. Já na letra C, we também não é terceira pessoa do singular, não é he, nem she, nem it. Eu devo utilizar o do not or don't, tá? Não interessa, não há uma importância com relação a utilizar um ou outro, tá certo? Então, o que nós temos que memorizar, gente? Quando nós trabalhamos a forma negativa do simple present, nós devemos utilizar doesn't, does not para he, she e it, é uma palavra equivalente, e don't para todos os outros.
todos os outros tipos de sujeito, tá certo? Somente terceira pessoa do singular que eu vou utilizar doesn't.